Estamos ao vivo? Acredito que sim, apareceram aqui conversas no chat, então boa noite a todos e todas. Agradeço a presença de todo mundo que está aqui com a gente nessa noite e aqueles que, porventura, vão assistir depois a nossa live gravada. É uma grande honra poder abrir essa semana do simpósio 5 anos do CPC, o que mudou. Me apresentando rapidinho, eu sou a Júlia Coppola, presidente do Partido Democrático Universitário, e nessa noite de hoje nós vamos contar com a presença aqui do professor Sérgio Stout, que é diretor da Faculdade de Direito, professor Sérgio Ehrenhardt, professor Fred Didier, a Carol Uzeda e o Daniel Neves também, que vão compor o painel de abertura. Eu queria agradecer aqui também toda a equipe que organizou esse simpósio junto comigo, Francisco, o Lucas, o Matheus, a Vitória, a Carolina e a Giovana, que é a nossa coordenadora de eventos maravilhosa, que puxou tudo aí e insistiu para que cada um aceitasse os convites, todos aceitaram prontamente. O painel está bem legal e o simpósio também. Ela vai estar aqui com a gente essa noite mediando e lendo as possíveis perguntas que vocês colocarem aí no chat. É só uma questão mais de organização mesmo, a gente jogou no chat ali o link para aqueles que se inscreveram para contabilizar horas, para poder colocar a presença, né, contabilizar que vocês estão no painel de hoje, e aqueles que ainda não se inscreveram podem se inscrever também. O link para inscrição está na descrição do evento, junto com o nosso edital de submissão de trabalhos. A gente tem aí o prazo até domingo à noite para quem quiser participar da submissão e publicação de trabalhos desse simpósio. Bom, é uma grande honra estar aqui, e agora eu vou passar a palavra para o professor Sérgio Stout, que vai falar em nome da Faculdade de Direito. Muito obrigada. Bom, boa noite a todas e todos, muito obrigado. Antes de mais nada, Júlia, gostaria aqui, antes de mais nada, também cumprimentar inicialmente a presidente do PDU, a acadêmica Júlia, que, junto com toda a equipe do partido, montou um seminário, de fato, muito interessante. Gostaria também de cumprimentar e também agradecer, antes de mais nada, o meu querido amigo, professor Sérgio Ehrenhardt, que coordenou, né, orientou aqui os nossos estudantes. Segundo ele não fez nada, apenas está junto aqui com os alunos, mas não é verdade. A gente sabe que tudo que o Sérgio faz com muito cuidado, e sempre faz muito bem também. Então, professor Sérgio, também agradeço aqui por ter orientado os alunos, ajudado os nossos alunos, as nossas alunas, num evento tão bacana, tão importante. Gostaria também de cumprimentar aqui os nossos participantes, né? Gostaria de cumprimentar o nosso queridíssimo professor Fred Didier Júnior. Antes do início do evento, eu dizia para o Fred que ele é um grande amigo da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, é alguém que sempre está nos nossos eventos aqui, nas nossas bancas de mestrado, doutorado, e faz parte, assim como o professor Daniel, a professora Carolina Uzeda, de uma grande escola de processo civil, em que os nossos professores são, sem dúvida nenhuma, professores, né, que são professores fundamentais também dentro dessa escola. Portanto, professor Fred, muito obrigado pela tua presença aqui. Gostaria de agradecer muito também a presença da professora Carolina Uzeda aqui, conversando conosco, e também do professor Daniel Neves. Gostaria também, ao cumprimentar os colegas, a estender todos os demais participantes os meus cumprimentos e os meus agradecimentos por estarem aqui, podendo conversar um pouquinho com os nossos alunos, enfim, com todos aqueles que se inscreveram nesse curso. Duas palavrinhas a mais aqui, muito rápidas, cumprindo o meu papel institucional como diretor da faculdade e apoiador também desse evento que foi organizado pelo PDU. Queria agradecer, palavra de agradecimento, um evento espetacular, com praticamente todos os nossos professores de processo civil, com inúmeros convidados que são referências
no processo civil aqui no Brasil e no mundo. Não é novidade para ninguém que a nossa faculdade tem uma grande escola, talvez uma das escolas mais importantes de processo civil, não apenas do Brasil, e ter o professor Sérgio aqui organizando esse evento é o grande exemplo do que eu estou aqui colocando. E a segunda palavra é reiterar o apoio da direção da Faculdade de Direito às iniciativas dos nossos estudantes, das nossas estudantes. Quero dizer que é importantíssimo, nesse momento tão difícil em que passa o nosso país, contar com o trabalho, com a dedicação, com a solidariedade, com o empenho das nossas alunas, dos nossos alunos. Nesse sentido, retomando aqui o que eu comecei dizendo, gostaria de deixar aqui o meu grande abraço a todos os organizadores, aos nossos alunos, às nossas alunas, especialmente aqui na pessoa da Júlia Copla e da Giovana Trevisan, que estão aqui organizando um pouquinho essa mesa de hoje. Nesse sentido, desejo um excelente seminário, uma excelente programação e bons trabalhos para todos e todos. Boa noite. Júlia, teu microfone está no mudo. Ai, desculpa. Obrigada, professora, é uma honra. Vou deixar a palavra aqui agora com a Giovana, que vai seguir com a mediação desse painel de abertura. Obrigada. Boa noite a todos. Eu vou iniciar, então, a mediação desse painel. Eu faço uma pequena ressalva, que com participantes tão brilhantes, foi difícil reduzir o currículo de todo mundo, mas eu vou iniciar, então, pelo professor Sérgio Cruz Arenhart, professor da casa, nosso grande coordenador do evento, que nos deu muito apoio para realizar. É mestre e doutor em Direito pela Faculdade da UFPR, tem pós-doutorado na Università degli Studi di Firenze. Peço desculpas, eu não falo italiano, e também é professora associada aqui da nossa casa. Em seguida, a gente vai ter a professora Carol Zeda, que é advogada, mestre em processo civil pela PUC São Paulo, é doutoranda em processo civil pela UFPR e é uma das membros brilhantes do coletivo das processualistas, que a gente só tem a admirar. Em seguida, o professor Daniel Neves, que é mestre e doutor em Direito Processual pela Universidade de São Paulo e é advogado. E, por fim, o professor Fred Didier Júnior, que é professor titular da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, é mestre também por essa faculdade e doutor pela PUC São Paulo. Também é livre docente pela USP e é pós-doutor na Universidade de Lisboa. Bom, hoje o nosso tema do painel é o tema do nosso simpósio, para falar um pouco das mudanças que a gente teve nesses 5 anos de vigência do CPC. E sem mais delongas, eu passo a palavra para o professor Sérgio Arenhart para abrir o nosso evento, abrir o nosso painel com muita honra, e espero que todo mundo aqui aproveite um pouco do nosso debate. Faço também uma pequena observação: os alunos e o público podem mandar perguntas no chat, nós vamos ter um momento no final, onde os palestrantes vão poder debater um pouquinho as questões que o público trouxer. Então, boa noite e declaro iniciado aqui o nosso simpósio. Muito obrigado, Giovana. Antes de começar a apresentar algumas ideias sobre o código, eu queria agradecer a você, agradecer a Júlia e, em nome de vocês duas, agradecer ao PDU por essa oportunidade. Eu falava isso antes de vocês entrarem no ar, mas eu acho que é muito importante que os alunos, de fato, se envolvam nesse tipo de evento, tomem a dianteira nesse tipo de evento, porque a faculdade existe por vocês e para vocês. Então, quando vocês se interessam pelos assuntos, quando vocês se interessam pelos temas de direito de forma geral, isso, na realidade, é aquilo que todo professor gostaria de ter dentro do corpo docente de qualquer faculdade. Então, queria agradecer a vocês. Quero reiterar aquilo que eu tinha dito antes também para o professor Sérgio Stout. Eu aqui sou o laranja da história. Meu único papel foi preencher um negócio lá na internet, que eu também nem soube preencher direito. Deu um monte de problema. Espero que não dê problema para os professores depois para receberem os certificados, nem para os alunos. Mas essa foi a minha única contribuição na organização do evento. A Giovana, já desde o ano passado, vinha falando que ela queria fazer um evento. Na verdade, ela queria fazer muito mais do que isso. Ela queria fazer algum tipo, um telequete, assim, porque ela quer ver sangue, ela gosta de ver
vamos, já que você pensa diferente do professor fulano e tal, vamos chamar os dois aqui para a gente conversar e ver vocês se quebrarem na porrada. Era mais ou menos esse o tipo de evento que ela queria fazer. No fim das contas, não deu, a gente fez uma coisa muito mais civilizada, mas, para mim, pelo menos, muito mais tranquila também. Então, queria agradecer a vocês, quero enaltecer a iniciativa do PDU de fazer esse seminário. Quero também agradecer ao professor Sérgio Stout, que, em nome da direção, sempre deu o maior apoio a todos nós, a vocês, alunos, a nós, professores, para todo tipo de evento que seja. O professor Stout, que é um queridíssimo amigo da faculdade, e hoje um brilhante diretor da nossa faculdade, né, tem feito uma administração extraordinária frente a essa faculdade, e sobretudo nesse momento complicado que é o momento da pandemia, o momento dessas aulas remotas, e mesmo assim tem conseguido manter um alto nível dentro da nossa faculdade, dos alunos, dos professores. Então, muito obrigado, professor Sérgio Stout, por permitir esse evento, por estar conosco aqui nesse momento. E quero também saudar a todos os professores que compõem essa mesa de abertura desse evento. Quero agradecer a professora Carol Zeda, quero agradecer ao professor Daniel Neves, quero agradecer ao professor Fred Didier, a gente estava junto há 10 minutos atrás num outro evento, mas é sempre uma enorme alegria contar com a participação de todos vocês, com professores que, como disse o professor Sérgio Stout, são do mais alto renome nacional e internacional, né, e oferecem aos nossos alunos da faculdade a ocasião de conhecê-los, de discutir algumas questões sobre o processo civil, de ouvi-los e de dialogar com os nossos alunos a propósito do processo civil. Então, fico muito honrado e muito agradecido, em meu nome, em nome dos alunos e em nome da faculdade, pela disponibilidade de todos vocês de participarem desse evento conosco aqui hoje. Tenho certeza que falo em nome da Giovana também, em nome do PDU, né, de que realmente é uma alegria imensa, e é um prazer, e é uma honra enorme receber todos vocês aqui hoje. Então, espero que a gente possa, de fato, replicar esse evento em muitas outras oportunidades. Quem sabe até com esse telecat que a Giovana tanto quer ver acontecer, né, mas se não, pelo menos em eventos desse porte, como a gente está começando aqui hoje. Bem, eu vou falar rapidamente, como a Giovana me pediu, uns 10, 15 minutos, não mais do que isso, sobre as minhas impressões a respeito do Código de Processo Civil e a respeito daquilo que se tinha antes do Código atual ser editado e aquilo que a gente vê hoje em dia com relação ao Código. Tenham certeza de que aquilo que eu vou colocar aqui para vocês é, na verdade, nada mais do que uma tentativa de entreter vocês por uns 10 ou 15 minutos, para que depois vocês realmente possam ter 3 palestras de peso e de qualidade como vocês merecem. Mas, enfim, como me botaram de coordenador desse seminário, alguma coisa eu tinha que falar. Então, eu vou tentar falar para vocês, nem que seja nesses 10 minutos introdutórios, algumas besteiras, para que depois vocês possam ver como realmente há uma diferença entre aquilo que vem de qualidade e essas barbaridades que eu vou falar para vocês aqui no começo dessa minha exposição. Acho que, para começar essa análise, há um dado que eu reputo fundamental de ser colocado, e que é um dado tirado de um dos grandes professores que nossa faculdade teve no campo do direito processual civil, que foi o professor Egas Muniz de Aragão, professor que dá nome, inclusive, para o nosso Salão Nobre. Em vários estudos, em um específico, mas em vários estudos, o professor Egas sempre dizia: o processo civil brasileiro carece de dados estatísticos, carece de informações concretas para poder definir o seu futuro. E esse sempre foi um dos grandes problemas com os quais a gente viveu no processo civil brasileiro, de fato. Nós sempre fizemos muitas alterações legislativas, mas a maioria dessas alterações não levavam em consideração algum dado concreto, específico, exato, preciso, que a gente, de fato, pudesse utilizar para realizar essas modificações. A maioria dessas modificações sempre foram feitas mais ou menos de orelha. Tipo, eu acho que vai ficar bom se mudar isso. Eu acho que era melhor se alterar aquilo. Tal coisa, na minha opinião, não funciona bem. Então vamos mexer nesse negócio, quem sabe ajuda. E essa realidade nossa sempre impôs, talvez, a maior parte das nossas alterações legislativas. E em uma parte da medida também, isso foi o que também informou a primeira ideia de alteração do nosso Código de 73 para o atual Código 2015. Quando, num primeiro momento, se teve a ideia de alterar o Código, isso não foi feito fundamentalmente com base num estudo científico que dissesse: os problemas da legislação atual são esses, aqui estão os verdadeiros gargalos,
da nossa legislação e, portanto, nós precisamos alterar isso e aquilo. Não. Embora houvesse um certo sentido, um certo sentimento de que faltavam algumas coisas, em grande medida, parte dessas alterações eram alterações imaginadas como necessárias, mas não necessariamente demonstradas como necessárias. De qualquer forma, havia um sentimento geral de que o direito processual civil brasileiro estava defasado em relação a outros modelos internacionais em alguns pontos. Talvez o primeiro deles fosse aquilo que a gente tem chamado hoje de modelo multiportas de solução de controvérsias. Ou seja, o código sempre foi um código, a legislação processual brasileira, perdão, sempre foi uma legislação vocacionada e preocupada em oferecer um procedimento para que o juiz pudesse decidir a controvérsia. Mas não era necessariamente uma legislação preocupada em oferecer ao cidadão ferramentas para que ele pudesse resolver seu problema, de várias maneiras diferentes, opções de solução da sua controvérsia. Esse, portanto, era um dos problemas que se via como necessário, sobretudo porque, à luz do direito internacional, isso tem se tornado e tem se mostrado cada vez mais uma tendência grande em relação, inclusive, a outros sistemas processuais. Nosso Código de 73 abria certos espaços para a autocomposição e até, de certa maneira, para técnicas de heterocomposição também. Mas isso ainda era alguma coisa muito tímida naquela legislação. E esse era um ponto em que havia um certo consenso de que era necessário alterar. Até porque esse tipo de alteração imprimia, e essa foi uma primeira preocupação que se desenhou para alguns autores, a meu ver, de forma equivocada, mas isso sempre foi algo muito pensado dentro do modelo brasileiro, se imaginava que a abertura do sistema para outras formas de solução da controvérsia desafogaria o poder judiciário. Então, eu, oferecendo para o jurisdicionado autocomposição, outras técnicas de heterocomposição, eu tiraria essas demandas do poder judiciário e, com isso, reduziria a quantidade de demandas no poder judiciário. Porque isso também era uma outra percepção que se tinha. O judiciário brasileiro é um judiciário hiperlotado com demandas. E alguma coisa era necessário ser feito para que a gente reduzisse esse quantitativo de demandas que tem perante o Poder Judiciário. De novo, a meu ver, o problema de fato existe, mas a solução não é uma solução adequada a esse problema. Quero dizer, não se pode imaginar que o emprego da metodologia multiportas, de oferecer ao cidadão várias tecnologias para resolver o seu conflito, sirva especificamente como uma técnica para retirar a demanda do Poder Judiciário. Não é para isso que isso aqui serve. Serve para dar resposta adequada ao problema do cidadão. Para desafogar o problema do Judiciário, a gente deveria imaginar outros tipos de situação, outros tipos de respostas e outros tipos de problema, e devia, inclusive, se questionar se esse é um problema que deve ser resolvido pelas técnicas tradicionais do processo civil. Ou se talvez aí não haja um outro tipo de defeito no sistema que faz com que esse tipo de multiplicação de causas, sobretudo de causas idênticas, acabem se repetindo perante o Poder Judiciário brasileiro. Mas, enfim, essas aqui, então, dois grandes problemas com os quais se voltava a doutrina brasileira na época em que se pensou de produzir um novo Código do Processo Civil. Um outro problema, que também sempre foi muito presente para a gente, foi o problema da falta de previsibilidade. O professor Fred Didier, nesse encontro que a gente estava até agora há pouco, como deputado, falou muito bem num problema de segurança jurídica. E realmente esse sempre foi um grande problema dentro do ambiente jurisdicional brasileiro. Simplesmente porque nós, no modelo brasileiro, não tínhamos o hábito de trabalhar dentro de um sistema que oferecesse um mínimo de previsibilidade e de segurança jurídica. Ao contrário, nós, muito inspirados no modelo italiano de processo, achamos legal fazer um processo como o caos, que é mais ou menos como é o processo civil italiano. A bagunça que se vê na Itália em relação ao processo, a gente achava o máximo reproduzir aqui no direito brasileiro. Sorte que era, e ainda de certa forma continua sendo, comum ter uma mesma Câmara do Tribunal, inclusive de um Tribunal Superior, decidindo, às vezes no mesmo dia, duas coisas absolutamente iguais em dois sentidos diametralmente diferentes. Eu mesmo já contei isso até para os meus alunos. Eu participei de uma sessão do tribunal em que isso aconteceu.
em que julgaram o primeiro caso num sentido, e depois que fizeram um debate na turma a respeito de uma situação que foi levantada por um dos desembargadores, mudaram de opinião. Todos os outros casos foram julgados do outro sentido. Só aquele caso que ficou num sentido inverso. Só que isso aconteceu na mesma sessão, no mesmo dia, da mesma turma, do mesmo tribunal, com a mesma composição. Não mudou nada. Mudou o minuto no qual deram a decisão. Então, isso era muito frequente. Ainda é frequente, mas isso, para dentro de um sistema que espera oferecer um mínimo de previsibilidade e de segurança jurídica para que nós saibamos como é que nós devemos nos comportar, isso é trágico. E essa sempre foi uma das grandes dificuldades dentro do modelo brasileiro tradicional. Também sempre se imputava, e isso até com certa base científica, com uma certa base de dados, sempre se imputava uma enorme dificuldade dentro do modelo executivo brasileiro. A execução, o processo de execução, a forma de efetivação dos direitos dentro do modelo brasileiro, sobretudo no Código Antigo, deixava muito a desejar. E, embora tenha havido algumas alterações na parte final, no período final do Código anterior, essas alterações sequer tiveram tempo de serem, digamos assim, decantadas, de poderem se tornar efetivas. De modo que a gente sempre teve um direito carente, um sistema carente de um modelo adequado de realização dos direitos. Ainda hoje, se a gente for olhar as estatísticas do CNJ, a gente vai notar que os grandes defeitos do modelo brasileiro ainda está na fase executiva, sobretudo em algumas execuções em especial. Mas a execução ainda é um dos grandes calcanhares de Aquiles do nosso sistema processual brasileiro. E, por fim, sem dúvida nenhuma, nós nunca trabalhamos, no modelo antigo do Código, nunca trabalhamos com um sistema que tivesse, de fato, preocupado em gerir de maneira adequada os recursos públicos envolvidos no trabalho jurisdicional. Recursos públicos pensados em sentido amplo, né? Seja em sentido de pessoal, recursos financeiros, recursos estruturais. Nossa preocupação sempre foi oferecer resposta para o caso pontual da vez. E não pensar em tecnologias, pensar em instrumentos que pudessem otimizar a prestação jurisdicional. Tanto que nas raras vezes em que a gente conseguiu algumas alterações que tomavam em consideração esse tipo de elemento, isso recebeu uma enorme reação do Poder Judiciário. Por exemplo, quando se colocou para implantação no modelo brasileiro a figura da penhora online, da penhora que trabalhava com a tecnologia eletrônica, o principal órgão que reagiu contra esse tipo de implantação foi o próprio Poder Judiciário. A tal ponto de o CNJ e as estruturas de tribunais superiores terem que vir e dizer, não, você é sim obrigado a se cadastrar nesse sistema, e é sim obrigado a utilizar esse sistema. Isso não é uma faculdade para você, não. Isso não é uma facilidade para você, não é o iPhone novo que você está ganhando. Isso aqui é um dever teu, usar esse tipo de tecnologia, porque isso aqui otimiza a prestação jurisdicional pensada de forma ampla. Então, vejam, a gente tinha, dentre uma série de outros elementos, alguns dados que foram supostos, foram imaginados como os grandes problemas do direito processual anterior. E muito em cima dessas dificuldades é que a lei processual atual foi pensada. Então, a lei processual foi pensada atualmente, de fato, para oferecer instrumentos mais amplos no campo dessas tecnologias de autocomposição, para oferecer ferramentas que trabalham com segurança jurídica, algumas delas, acho eu, com mais eficiência, algumas com menos eficiência, algumas mais bem desenhadas, outras menos bem desenhadas. Foi pensada também para lidar com esse problema dos casos de massa e desse excesso de litigância repetitiva que nós temos no processo civil brasileiro, né? Foi pensada para aperfeiçoar o modelo executivo brasileiro e foi pensada também, sim, para, de certa forma, otimizar os recursos jurisdicionais. Eu acho que ainda é muito cedo para a gente ter um diagnóstico de até que ponto tudo isso daí teve ou não teve sucesso. Acho que há alguns dados pontuais que mostram algum sucesso em relação a algumas dessas questões. Mas ainda é cedo, a meu ver, para a gente poder fazer uma apuração ampla para dizer, nosso código realmente cumpriu as promessas de aperfeiçoar ou de enfrentar de maneira adequada aqueles problemas que eu mencionei.
há ainda uma série de elementos que precisam ser testados e precisam ser melhor examinados pela jurisprudência brasileira. Mas, no entanto, não há dúvida de que o Código do Processo Civil atual tenta, pelo menos, posicionar o processo civil brasileiro atual na vanguarda de toda essa discussão. E, para concluir, eu terminaria essa fala de abertura mencionando, acho que talvez um dos principais autores de processo civil da atualidade, que é o professor Oscar Chase, que tem um trabalho muito importante no qual ele vai discutir as relações entre processo civil e cultura, as inter-relações entre o processo civil e cultura. Em que medida a cultura influencia o processo e em que medida o processo pode influenciar a cultura. Mais ou menos para dizer o seguinte, que dentro de um panorama como esse que nós temos aqui, talvez muito mais importante do que examinar a regra pura da legislação processual, seja nós, operadores do direito, nos conscientizarmos daquilo que é necessário para que a gente possa ter um processo, para que esse processo possa atingir certos resultados, certos objetivos, e aqui um parênteses que eu acho que é importante. Nós muitas vezes falamos na ideia de instrumentalidade do processo. Instrumentalidade do processo é um conceito muito legal, muito bonito, só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o conceito de instrumentalidade do processo também é um conceito muito vago. Por tudo, na realidade, é um instrumento. Uma caneta é um instrumento. É um instrumento que pode servir para escrever e pode servir também para matar alguém. Se eu enfiar no olho da pessoa, quem sabe eu mato essa pessoa com a própria caneta que eu usaria para escrever. Então, dizer que o processo é uma ferramenta, é um instrumento, sem dúvida é importante. Mas a gente também tem que responder a seguinte pergunta. Uma ferramenta, um instrumento para quê? Para qual objetivo? Para quais finalidades? Para que ele deve servir? E aí é que entra o papel dessa noção da cultura. É dentro do ambiente cultural que a gente vai conseguir encontrar qual é o papel que eu quero que desempenhe esse processo atual. E a partir daí, eu consigo também, a partir desse conceito cultural, desenhar um processo à luz dessas regras postas na legislação processual atual que seja capaz de atender a essas finalidades. Então é isso que eu acho que a gente agora precisa fazer. A legislação está posta, mas o mais importante não é a legislação posta. O mais importante de tudo é o nosso trabalho, o trabalho dos acadêmicos, dos alunos, dos professores, dos operadores do direito, na interpretação dessa montanha de regras, para que essa montanha de regras se transforme, de fato, num instrumento capaz de oferecer para a gente aquilo que a gente espera. A nosso ver, na ótica daquilo que a gente tem defendido desde sempre na faculdade, a obtenção de um processo que seja, de fato, justo, efetivo, tempestivo e adequado à tutela dos direitos. Então, quero mais uma vez agradecer, Giovana, a possibilidade de estar aqui com vocês, mais uma vez agradecer a todos os professores pela presença, e agora eu vou assumir o meu papel privilegiado, que é o de assistir a essas brilhantes palestras que devem vir agora na sequência. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Brilhante exposição. Passo a palavra, então, para a professora Carolina Alzeda, para continuar nossa discussão. Obrigada, Giovana. Eu, antes de qualquer coisa, gostaria de agradecer muito. Muito me honrou, porque ser convidada para falar num evento organizado pela graduação da Universidade Federal do Paraná, para mim, mais do que uma honra, o que já seria natural, me fez ter a sensação de pertencimento. Para alguém que muda, como eu mudo, do Rio para São Paulo, para o Paraná, essa sensação de pertencimento faz muito bem. Então, vocês me fizeram muito feliz com esse convite e, enfim, eu fico realmente muito agradecida e emocionada pela lembrança do meu nome. Bom, pensando no tema, e aí o tema foi livre, a Giovana não impôs a gente qualquer limitação. A primeira ideia que eu tive foi falar da tese, até para prestar conta da pesquisa que eu venho desenvolvendo na Federal do Paraná, prestar contas à sociedade e à faculdade, sobre a pesquisa que eu venho desenvolvendo, mas considerando que o professor Sérgio, o professor Fred possivelmente estarão na minha banca, se tudo der certo e existir uma banca, eu me acovardei e preferi não
não tocar no assunto, até para evitar uma antecipação de críticas aí para o ano que vem. E aí pensei muito sobre o que ia falar, e nessa leva doida de lives que a gente teve, assim, esse excesso de lives que a gente teve ano passado, eu me dei conta que eu usei uma expressão para tratar do interesse recursal, para tratar do interesse propriamente dito. Em algumas lives eu chamei de interesse como uma figura solar do sistema. Eu falei isso mais de uma vez e não expliquei por que eu estava chamando o interesse de figura solar. Eu acho que agora pode ser a hora de eu começar a explicar, já ressaltando que eu estou começando a pensar no assunto ainda, sem nenhum tipo de caráter definitivo. Mas por que solar? Eu, evidentemente, não entendo nada de astronomia, mas sou uma pessoa muito curiosa e penso muito no fim do mundo. Assim, eu tenho umas neuroses com morte e tal, aí aquilo do apocalipse, do mundo acabar em fogo, isso me gerou uma curiosidade na adolescência. Eu fui estudar um pouquinho sobre o Sol, e eu descobri que o Sol, ele era, assim, como toda estrela, um conjunto de gás e poeira que se concentrou e acabou virando essa estrela que a gente tem hoje, que ilumina e aquece tudo que está em seu entorno. E o Sol ilumina e aquece a gente, o sistema solar, queimando o hidrogênio que tem dentro do núcleo. Ele processa aquele hidrogênio que fica dentro do núcleo dele, vai queimando, e isso que faz gerar todo o calor e luminosidade que ele tem. Só que o Sol, ele não vai ficar assim para sempre. Dizem os astrônomos que em 6 bilhões de anos, aproximadamente, vai acontecer uma coisa muito incrível com o Sol. 6 bilhões de anos, o que já dá uma certa tranquilidade, até por isso que eu parei de estudar o tema, porque eu não corro o risco de sofrer com esse problema. Mas o fato é que vai acabar o hidrogênio do núcleo do Sol. E quando acabar o hidrogênio do núcleo do Sol, ele vai começar a queimar o hidrogênio das camadas mais próximas à superfície dele, e com isso ele vai entrar em um processo de expansão. Essa queima de hidrogênio vai fazer o Sol virar uma grande estrela vermelha, gigante, uma verdadeira fornalha, que vai aumentar em 2.000 vezes o diâmetro do Sol. Conforme o Sol vai aumentando, ele vai engolir Mercúrio, e os astrônomos ainda não arriscam dizer o que vai acontecer com o planeta Terra e com Vênus, mas esses planetas mais próximos ali da superfície solar vão acabar sendo, em alguma medida, absorvidos. E aí é curioso, porque se o Sol nos dá a vida e tudo gira ao redor do Sol, o destino dele próprio é absorver a gente, ou absorver aquilo que está mais próximo dele nesse processo de ampliação. E é isso que tem acontecido com o interesse processual, no caso, não só o interesse recursal no nosso sistema. O interesse, dizia Aldo Attardi, que é um dos monografistas sobre interesse de agir, à luz do direito italiano, o Attardi fala que o Sol existia, que o interesse existia antes mesmo da criação de uma concepção autônoma do direito de ação. Sempre existiu o interesse. Claro que a gente recebe, pelo menos a minha geração, recebe o interesse à luz da teoria eclética de Liebman, que foi recebida pelo CPC de 73, que previu a necessidade de preenchimento das condições da ação para que o mérito fosse efetivamente julgado. Então, eu, pelo menos, que sou mais jovem, enfim, talvez não tenha sido o caso do professor Sérgio, mas com relação à minha pessoa, eu aprendi processo civil à luz do CPC de 73, pensando sempre o interesse como, ao lado da possibilidade jurídica do pedido e da legitimidade da parte, uma condição da ação. Só que o que o CPC de 73 não atinou é que o próprio Liebman, também em 73, ele percebeu um fenômeno interessante. O interesse de agir teria engolido a possibilidade jurídica do pedido. E para o próprio Liebman, o interesse absorveu a possibilidade jurídica do pedido, de forma que teríamos apenas duas condições da ação: interesse e legitimidade. E aqui eu abro um parêntese que é importante para tratar do recurso. Apesar de parte da doutrina defender que existem requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
e fazer alguma correlação com as condições da ação, não é todo mundo que correlaciona tão diretamente o interesse recursal com o interesse de agir, a legitimidade recursal com a legitimidade para a causa. Não é sempre que a gente encontra essa correlação, mas ela existe, enfim, desde a obra da professora Ada Pellegrini e Grinover. E é fato que existe essa correlação e existe uma identidade na essência do interesse de agir e do interesse recursal, da legitimidade para a causa e da legitimidade para o recurso. Não estou dizendo que o legitimado será o mesmo ou que o interesse será o mesmo. É importante abrir parênteses para que não exista nenhuma confusão do que eu estou falando. Mas a essência do instituto, ela é a mesma. E perceber que a essência é a mesma me permite perceber, ou me permitiu perceber, em 2018, que a gente tinha uma defasagem entre a evolução do interesse de agir e a evolução do interesse recursal. A gente já falava em interesse para as ações declaratórias e ninguém cogitou, em momento algum, a possibilidade de se existir um interesse recursal para ver declarado alguma condição, alguma situação jurídica. Ninguém falava disso, eu ia dizer que ninguém fala, mas ninguém falava porque isso mudou agora há alguns meses. Pois bem, existe essa correlação, e essa correlação me permitiu afirmar que o vencedor poderia recorrer exclusivamente para ver o Tribunal Superior declarando que a decisão do juízo de origem do tribunal local seria correta, uma tutela recursal declaratória. Pois bem, essa correlação entre o interesse de agir e o interesse recursal gerou outro fenômeno. Assim como a possibilidade jurídica foi engolida pelo interesse de agir, o cabimento foi agora, com muito mais razão, engolido pelo interesse recursal. Não é mais possível tratar o cabimento como se fosse um requisito absolutamente autônomo para o recurso. Ele não é mais isso. E esse processo não foi um processo tão rápido. Esse processo de desaparecimento do cabimento enquanto figura autônoma não foi rápido. Ele começa quando o STJ, ainda à luz do CPC de 73, fala que, apesar do que dizia a lei, contra despachos cabe recurso em situações excepcionais. A lei até hoje fala que contra os despachos, ou os despachos, são irrecorríveis. Vem o STJ e diz, olha, em determinadas situações excepcionais, é verdade, a parte tem que poder impugnar, recorrer em face de um despacho, porque o interesse está presente nesse caso em particular. E aí o STJ afastou a irrecorribilidade dos despachos e admitiu o recurso, apesar da lei dizer que não cabia. O STJ fez a mesma coisa quando decidiu o tema 988, que é o da taxatividade mitigada. Ele falou expressamente, não cabe recurso fora das hipóteses do 1015. Porém, demonstrado o interesse, vou aceitar o recurso. Então, se você me mostrar que existe um periculo in mora, que não é o periculo in mora da tutela provisória, é outro periculo in mora relacionado ao interesse propriamente dito, se você me mostrar que existe esse periculo in mora, eu vou deixar você recorrer, apesar de eu estar afirmando que não cabe recurso nesse caso. O STF vem fazendo isso há algum tempo também, quando ele admite ou não admite recurso contra a decisão que nega a admissão de amicus curiae. O STJ tem julgados, inclusive do Pleno, tem julgados dizendo que essa decisão é recorrível e que a decisão é irrecorrível. Quando a gente vai analisar esses julgados, a gente percebe que o que leva o STF, o que conduz o STF a decidir pelo cabimento ou não do recurso é a perspectiva do interesse, no caso, o interesse público. Mas agora, por fim, o STF pôs uma pá de cal no cabimento. Ao reconhecer a repercussão geral do tema 1141, que trata, enfim, de uma questão de mérito relevante, mas que se trata de um recurso do vencedor, o vencedor da tese no IRDR foi quem interpôs o recurso extraordinário, o STF, ao admitir esse recurso interposto pelo vencedor, ele fez isso contrariamente ao texto da própria Constituição.
Ou seja, ele afastou o cabimento previsto no artigo 102 da Constituição, que diz que os recursos extraordinários apenas serão cabíveis quando a parte afirmar a existência de violação à Constituição Federal. Nesse caso, a parte não afirma violação à Constituição Federal. Pelo contrário, a parte diz, olha, a decisão do tribunal local está corretíssima, respeitou a Constituição. E aqui, para vocês perceberem como isso foi relacionado ao interesse, eu vou tomar a liberdade de ler um trecho da decisão, no caso, o voto do ministro Luiz Fux, que acabou se transformando no acórdão. O STF disse que, a partir do momento em que o recurso extraordinário se mostra como caminho adequado para permitir a análise definitiva da correta interpretação do ordenamento pelo Supremo, na sistemática dos julgamentos de questões repetitivas, bem como medida necessária para que os envolvidos nos processos subjetivos aos quais a tese será aplicada possam exercer sua liberdade com isonomia e segurança, vejam, interesse público e interesse das partes. É seguro afirmar que os recursos mencionados pelo legislador no 987, especial e extraordinário, podem ser validamente manejados também pelos interessados cuja argumentação prevaleceu no incidente. Em suma, diz o STF, apesar do que diz o texto constitucional, a utilidade do instrumento é evidente, sua interposição desejável e sua admissão imperativa. Daí a gente vê que a possibilidade jurídica do pedido, que já havia desaparecido quanto às condições da ação, desaparece agora também como cabimento recursal, enquanto figura autônoma. Foram ambos absorvidos pelo interesse. Mas é importante considerar que não apenas o cabimento ou a possibilidade jurídica são fadados a serem engolidos pelo interesse. Esse também parece ser, ou vem ensaiando ser, o destino da própria legitimidade ordinária. A fusão entre o interesse e a legitimidade, ou pelo menos a absorção da legitimidade ordinária pelo interesse, vem sendo tratada à luz de um paradigma de complexidade e totalidade que permite afirmar que, hoje em dia, apesar das regras definindo quem seriam os legitimados, é necessário que, à luz do interesse, e vamos ponderar de novo, interesse público ou interesse privado, tanto faz. As regras de legitimidade ordinária viraram algo parecido com barema. Olha, vamos facilitar a vida do julgador. Você está aqui dentre essas hipóteses? Ah, estou. Tudo bem, você tem legitimidade. Mas se você não tiver, tudo bem, vamos olhar com cuidado o seu caso, vamos olhar com cuidado a sua postulação e ver se é caso de admitir à luz do interesse. A legitimidade, portanto, está fadada, pelo menos a legitimidade ordinária, a também ser absorvida pelo interesse, no caso não só o interesse recursal, pelo interesse processual como um todo, pelo interesse de agir. Não se necessita, e aí não se necessita necessariamente, falar em legitimidade para dizer que o ato praticado por um sujeito será ou não admitido. E a gente nem pode dizer, ou nem pode cogitar, afirmar que essa hipótese não tem risco de se efetivar, porque é meramente uma hipótese, à luz da legitimidade do réu. Porque, a bem da verdade, uma ação proposta, um ato praticado em face de uma parte ilegítima, de um réu ilegítimo, ele é um ato inútil, já que nenhuma decisão que seja prolatada pelo juiz naquele caso vai poder ser aproveitada ou vai ter o resultado que a parte espera dela. Quem percebeu isso, penso eu, ultimamente com mais clareza, foi o Marcelo Barbi Gonçalves, que é um doutor pela UERJ, orientando do professor Antônio do Passo Cabral, que também estará aqui nesse evento. O Antônio do Passo, não o Marcelo Barbi. Ele não nega, como eu também não nego, a relevância das regras que tratam de legitimidade. Ele só ressalta que essas regras, elas não são excludentes. Diz o Barbi que na fase pós-sistemática do direito processual, o baricentro da jurisdição são as necessidades concretas de direito material que brotam da sociedade. Baricentro, leia-se, o centro de gravidade, o próprio sol de todo o sistema, o interesse. Isso, para mim, é basicamente o que mudou,
nesse aspecto, é o que principalmente mudou. E mudou porque a gente começa, e esse é um mérito do CPC de 2015, é observar os institutos à luz de um paradigma da complexidade da totalidade, coisa que o direito material, que o direito civil já fazia desde a década de 60, a partir da obra do professor Clóvis do Couto e Silva, do direito civil brasileiro. Então, é importante que a gente comece a refletir sobre isso. A professora Sofia Temer também já apresenta essa perspectiva na tese de doutorado igualmente da UERJ, pensando que sim, essas regras legitimantes são importantes, mas antes delas tem algo que as sobrepõe, tem algo muito maior que não pode ser desconsiderado, porque quando a gente desconsidera isso, a gente nega tutela efetivamente a quem tem direito. Então, a gente não pode temer essa mudança, e o STF já mostrou que não teme, porque mesmo diante do texto constitucional, admitiu um recurso do vencedor, não em razão de uma alegação de violação à Constituição, mas em razão, sim, da necessidade de ver essa tutela concedida, outorgada, para dar isonomia a toda a população. Muito obrigada. Obrigada, professora. Também brilhante exposição. Passo a palavra para o professor Daniel Neves, então, que é o próximo palestrante aqui a expor um pouquinho no painel. Muito bem, então, boa noite. Obrigado, Giovana, pelo convite. Professor Sérgio Stutt, na pessoa, né, de quem eu felicito toda a Federal do Paraná. Meus amigos, né, Fred, o Sérgio Reinhardt e a Carol Luzeda, também minha grande amiga. Ela sempre... Uma live que eu fiz com ela sobre interesse recursal, fiquei 3 dias sem dormir, mas é perturbador, mas é importante, né, que ela nos traga aí essas inquietações. Eu, né, nessa fase que me encontro bem pragmática da vida, resolvi tratar com vocês de um fenômeno que eu acho que o CPC ele teve uma grande relevância em tratar desse tema, que é o tema da jurisprudência defensiva. Que, na verdade, eu poderia dizer que é um fenômeno processual, mas eu vou chamar de política institucional do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele basicamente reclama demais porque tem trabalho demais. E por ter trabalho demais, ele reage a esse trabalho, basicamente criando pelo em ovo para inadmitir recursos, invariavelmente pela decisão monocrática, que é mais rápida e mais fácil de ser proferida. E dessa maneira, nós temos frustrado o objetivo recursal. Barbosa Moreira, saudoso Barbosa Moreira, nos ensinava que ter um recurso inadmitido é como ser convidado a um jantar e, após servida a salada, ser anunciado o fim da refeição. Ou seja, é você ficar na vontade, é você não ter acesso ao prato principal. Então, evidentemente, se nós queremos um sistema, como o professor Sérgio Reinhardt bem colocou, justo, efetivo, adequado, nós temos que trabalhar uma primazia no julgamento do mérito recursal, já sabendo de antemão, evidentemente, que há recursos que não têm como ser julgados no mérito. Até aí faz parte do jogo. O que não faz parte do jogo é você aceitar passivamente uma política institucional de inadmissibilidade recursal. Eu acho que é até uma ofensa ao Estado democrático de direito, né, a gente aceitar passivamente um estado das coisas como tal. Tempos estranhos, né, diria o ministro Marco Aurélio. E o Código, Daniel, o que ele faz observando essa desgraça toda? Bom, o Código ele percebe que há algumas teses consolidadas de jurisprudência defensiva e que a única maneira de derrubá-las é pela lei, né? Basicamente, o Código percebe que se ele não fizer uma previsão expressa para derrubar aquela tese consagrada, ela vai continuar sendo aplicada. E o Código faz isso, né? Nós temos aqui um exemplo que me parece significativo, que é o artigo 218, parágrafo 4º do CPC, um dispositivo que, apesar de ser de teoria geral do processo, ele cabe como uma luva no ambiente recursal, porque no ambiente recursal ele simplesmente acabou com aquela tese consagrada nos tribunais superiores do recurso prematuro, da intempestividade ante tempos, né? Como se
o prazo ele fosse um corredor, né? Quer dizer, se você está antes do início do corredor, você está fora do corredor. Se você está depois do fim do corredor, você está também fora do corredor. E o prazo seria isso, né? O termo inicial é a intimação, de maneira que se você quiser dar uma força para a celeridade, que todo mundo fala tanto na celeridade, aí você resolve dar uma força concreta para a celeridade. Ao invés de esperar a sua intimação, você já se adianta e interpõe o recurso, e aí você é surpreendido com uma teoria malucada de que o seu recurso está fora do prazo porque ele foi interposto antes de começar a ser contado referido prazo. Só acabou. 218, parágrafo 4º, acabou com essa desgraça. E acabou mesmo, né? Porque o Brasil também é aquele país curioso. Vem a norma, todo mundo paga para ver, né? Fala, será que vai pegar? Será que eles vão aplicar? Ou vão criar aquela, né? Aquele twist carpado invertido duplo hermenêutico para não aplicar a norma legal. Mas essa pegou. Se a gente fizer uma pesquisa hoje de recurso prematuro, intempestividade de tempos, acabou. De fato, acabou. É um bom sinal, o pessoal me critica quando eu elogio o código nesse sentido, dizendo que matar tese consagrada de jurisprudência defensiva é enxugar gelo. E eu concordo, né? Claro que a gente precisa, e aí o professor Sérgio Arenhardt também colocou muito bem isso, a gente precisa de uma mudança de mentalidade, uma mudança cultural, né? Quer dizer, nós precisamos convencer os nossos tribunais que a jurisprudência defensiva, ela é ruim inteira, né? Até o nome é péssimo, né? Não diz nada, jurisprudência defensiva. Começa ruim pelo nome, aí depois só vai piorando. Mas tentar criar uma cultura diferente, né, do que a gente tem. Mas isso demora, isso toma tempo. Enquanto isso, Daniel, vamos enxugar gelo. Porque quando você enxuga o gelo, continua molhado, mas fica menos molhado do que ficaria se você não enxugasse. Deixa eu tentar te explicar com uma questão matemática. Suponha que o tribunal tenha 5 teses de jurisprudência defensiva e você revogue as 5 por norma legal. Ele vai lá e cria mais 3. Quantas você tem hoje? 3. E se você não tivesse revogado as 5? Teria 8. Perceba, as teses que são criadas, elas não vêm para ficar no lugar das antigas, elas vêm para se somar às antigas. Então, numa conta meramente matemática, eu prefiro ter 3 teses de jurisprudência defensiva do que ter 8. Então, eu gosto do 218, parágrafo 4º, eu gosto do 1024, parágrafo 5º. Que sentido tem eu já ter recorrido? A parte contrária embargou de declaração da mesma decisão, mas os embargos foram rejeitados, ou seja, aquela decisão que eu recorri não mudou nada. Ela se manteve na íntegra. Qual é o sentido de eu ter que ratificar o meu recurso? Que coisa sem pé nem cabeça, que formalidade vazia, né? Que baixa astral, né? Vamos falar assim, porque é exatamente disso que se trata. Então eu gosto, né? Daniel, mas o espírito não mudou. Veja o que fizeram na interpretação do 1003, parágrafo 6º, né? A prova do feriado local para fins de tempestividade. Quer dizer, não dava para ter tido uma interpretação ali mais adequada ao espírito do novo CPC, porque o espírito do novo CPC é primazia do julgamento do mérito, mas o espírito, ele muda cultura. E para mudar a cultura, demora, não vai ser de uma hora para outra. Então o STJ viu a bola quicando para criar uma hipótese de inadmissibilidade sem chance de saneamento, botou a bola para dentro, né? Como um centroavante que está alguns dias, alguns jogos sem fazer gol, bola quicando, ele vai lá e pá, meteu para dentro. Aí o legislador também ajudou, hein? Essa redação do 1003, parágrafo 6º, também deu uma mão para o STJ, né? É doce para criança, né? Fazer uma redação dessa. Mas tudo bem. Fora isso, né? Nós temos aí as regras positivas. E um outro problema que a gente tem, ainda tem, né? Mas já teve de uma maneira muito mais severa, era fazia parte, né, da jurisprudência defensiva você pegar o vício formal mais insignificante possível. Quer dizer, o vício formal mais saneável que já apareceu e tomá-lo como a beira do fim do mundo. Né? Tomá-lo como um crime de lesa pátria. Um vício desse
Meu Deus do céu. Isso aqui é o fim do meu amigo. Você não pode sanear. Tinha umas doideiras até que falavam, esse ato é juridicamente inexistente. Fala, como assim? Eu só não juntei a procuração. Você acha que esse recurso ele foi feito como? Espontânea e própria? Né? O que você acha que aconteceu aqui? Mas vinha essa ideia, não, qualquer vício, por mínimo que seja, nós vamos inadmitir. Aí o que o legislador ele fez muito bem em 2015? Ele criou um dever geral de saneabilidade de vícios. E é um dever direcionado, perceba, para o órgão jurisdicional. Porque falar em primazia do julgamento do mérito entre nós, advogados, promotores, não vale para nada. Isso aí tem que ser direcionado ao órgão julgador. Quem tem que ter uma dimensão exata do que é, né, julgar o mérito sempre que possível é quem julga o mérito. É o órgão julgador. Então, cria-se aqui um dever, né, primeiramente direcionado ao relator, mas me parece que a interpretação também estenda o dever ao órgão colegiado de saneabilidade de vício. O legislador foi muito bem aqui ao atacar o problema por duas frentes. Então, primeiro, por previsões expressas, né? O legislador ele teve a sensibilidade de detectar também, né, tendências muito consolidadas de algumas espécies de vícios sanáveis que não davam oportunidade de saneamento, né? Então, a gente tem aqui o artigo 1007, parágrafo 7º, parece que é um dispositivo valioso, né? Quem nunca, né, errou a maldita da guia de preparo recursal? É código, é nome, é uma desgraça. Quem advoga sabe. Né? Tem uma hora lá que você está fazendo a guia, são 30 guias, são 30 recursos, e o estagiário ficou doente, e o outro estagiário ficou bêbado, e aquela doideira completa, né? E a criança chorando, e a mulher ligando, e o pau comendo. Aí você troca o nome de uma parte pela outra na guia. Era o fim do mundo. Não obstante o dinheiro já ter entrado nos cofres públicos, parecia que você tinha matado a mãe do juiz. Não, aqui acabou, game's over, inadmite o recurso. Poxa, como assim? O recolhimento está feito, né? Tem uma incorreção na guia, corrige isso, pelo amor de Deus, e segue o jogo. Aí, o artigo 1007, parágrafo 7º, nos diz isso. Né? O 1017, parágrafo 3º, juntar peça em agravo. Ainda mais depois que o STJ inventou a história das peças essenciais, né, que são peças facultativas que o tribunal entende como imprescindíveis para a compreensão da controvérsia. Ou seja, o que é imprescindível para a solução da controvérsia? Eu posso ter uma visão disso, o tribunal outra. E aí você era pego de calça curta, dizendo, meu amigo, você foi legal, você juntou todas as peças obrigatórias, mas você deixou de juntar uma peça aqui que para mim é imprescindível. Mas não é, para mim não é. Falar, mas para mim é. Não, mas para mim não é. Falar, mas quem manda sou eu. Inadmissão do teu recurso. Pelo amor de Deus. Então deixa eu juntar essa peça aí. Não pode. O que você fez não se faz. Preclusão consumativa. A leitura, né? Arcaica de preclusão consumativa. Bom, Daniel, tá resolvido, né? No 1017, parágrafo 3º, tá resolvido. Você pode juntar a peça hoje, é bacana. E aí veio o que me parece o mais interessante de tudo, que é o 932, parágrafo único, que é a regra geral de saneabilidade. Dizendo, olha, tem um vício ali sanável, o relator tem o dever de intimar e permitir o saneamento. Bom, sei lá, uma semana, poucos dias antes de entrar em código em vigência, sai um enunciado administrativo do STJ, que é o enunciado administrativo número 6 do STJ, para dizer o seguinte, gente, vocês estão tudo animados aí, né, com esse 932, parágrafo único, bacana, né? Isso aí, né, saneabilidade, né, geral, é legal mesmo. Só que é o seguinte, só vai aplicar esse dispositivo se o vício for estritamente formal. Bom, já acendeu o farol amarelo. O pessoal falou, já vem uma interpretação restritiva aí. Para que lado será que vem o tiro, né? O tiro já estava dado, a gente só estava querendo olhar para onde estava vindo a bala perdida. E aí, o STJ e o STF se abraçaram na tese, e em pouco tempo, né, eles já nos mostraram o que aquilo significava. A tese é a seguinte, o recurso tem uma forma e um conteúdo. Tanto com relação à forma como com relação ao conteúdo, existem requisitos formais. E os requisitos formais da forma são os chamados estritamente formais. Então, se você tiver um vício nesse tipo de requisito, aí haverá
a saneabilidade possível. Haverá a intimação do recorrente 5 dias para o saneamento. Tá? Por outro lado, se o vício for formal, mas se referir ao conteúdo do recurso, não haverá chance de saneamento, o recurso será liminarmente inadmitido. Né? É o que acontece com uma hipótese, né, de inadmissão que hoje é muito, muito frequente, que é a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Porque aí se está diante de um vício formal do conteúdo e, portanto, o STJ e o STF entendem que não é aplicável ao 932. Mas, de alguma maneira, já está bom, né? 932, parágrafo único, por exemplo, deixa você juntar a procuração depois de interpor o recurso. Recurso não assinado, agora vão te chamar para assinar. Quer dizer, existem alguns vícios, né? Formais ou estritamente formais, como gosta de chamar o STJ, que antigamente levavam a uma inadmissão e hoje não mais. Eu acho que se não é uma comemoração plena, já há algo aqui a comemorar. Né? E eu queria só encerrar aqui o meu encontro. Eu devia ter falado isso no início, mas aí eu fiquei tão emocionado que eu comecei logo a falar do tema, que na nossa época saudosa de eventos presenciais, nem lembro direito como era, mas eu lembro que sempre tinha alguém assim, falando assim, olha, eu gostaria de quebrar o protocolo para falar em pé, né? Ou quebrar o protocolo para falar sentado. Sempre alguém quer fazer uma coisa diferente dos outros. E eu hoje queria também pedir aí o perdão, a licença de quebrar o protocolo, porque todos estão aí, né, com uma estante bonita de fundo, e livros e tal, e eu, né, tenho aqui bonecos, um boneco, inclusive aqui, desse lado aqui, né, uma cama, como vocês podem perceber, aí, tá aí atrás, porque eu tive que fazer um acordo com a minha esposa, né, que foi o seguinte, ela só deixa eu participar de eventos noturnos se eu transmitir de casa, se eu participar de casa. E eu não tenho local de trabalho em casa, eu nunca gostei de trabalhar em casa e tal, sempre tive lá o escritório para isso. E aí, por incrível que pareça, o lugar mais plausível para se gravar é no quarto dos meus filhos. Então, esse fundo, né, infantil e tal, vai por conta disso. Então, eu gostaria de pedir perdão aí pela quebra do protocolo, mas é coisa de esposa. Quem é casado sabe como é que funciona. Né, vamos aí, pandemia, o pessoal está mais nervoso do que o normal, então a gente vai se virando como pode. Mas, de qualquer maneira, queria agradecer, né, mais uma vez o convite, é sempre um prazer, e devolvo a palavra agora a Giovana. Obrigada, professor. A gente fica ainda mais feliz que você pôde comparecer, ainda mais sabendo da quebra de protocolo. É muita honra para a gente que você pôde comparecer. Eu vou, sem mais delongas, passar a palavra para o professor Fred Didier Júnior, que é o nosso último expositor, para daí a gente poder responder algumas perguntas. Então, com a palavra, o professor Fred Didier Júnior. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, a convite desse partido, o PDU, que já me convida há muitos anos para participar dos eventos. Mandar um abraço para Serginho, para Carolzinha, para Daniel. É sempre um prazer vê-los presencialmente mediados por tecnologia, mas eu vejo que estão todos bem. Isso é muito bom nesse momento. Como o Zeda falou, a gente não foi pautado. A gente só nos disseram que a gente teria 15 minutos para poder falar sobre os 5 anos do Código e a gente pudesse escolher. Veja que cada um de nós, cada um dos que já falou, escolheu uma abordagem muito diferente. E a ideia é que eu faça também uma abordagem bem diferente daquelas que os meus amigos fizeram. Eu quero destacar um ponto desses 5 anos, que é um ponto sobre o qual eu tenho refletido mais recentemente, que é saber em que medida o Código, esta lei, impactou na legislação superveniente. Veja, não é um impacto na prática, nem é um impacto teórico, nem é um impacto no ensino. É um impacto nas leis futuras. Eu tenho uma impressão, já tinha desde quando o Código foi publicado, que o Código era uma lei muito contemporânea.
muito contemporânea. Ela nasceu muito em consonância com o tempo dela, e ela se antecipou, ela projetou muita coisa interessante, que com o tempo vai ganhando mais sentido. A própria pandemia confirmou essa minha hipótese, que se nós pararmos para pensar, nós estamos sem serviços forenses tradicionais, ou prestados de uma maneira tradicional, já desde março de 2020. Lá se vão 14 meses. 14 meses. E, falando como advogado, eu nunca vi o judiciário funcionar tão rapidamente. Eu inclusive, tenho que me adaptar um pouco ao ritmo. A gente contava um pouco com a demora, que não está vindo com a expectativa que a gente tinha de demora, as coisas estão andando, o judiciário brasileiro está funcionando, e está funcionando sem um modelo tradicional de serviço forense, com base no CPC, e não contra o CPC. Quer dizer, o CPC, ele conseguiu ser um código apto a permitir que o judiciário brasileiro funcionasse bem na pandemia, que evidentemente foi um fato jamais imaginado durante a tramitação. Então, esse fato me fez perceber que o código tinha muita coisa boa. E aí, depois dele, algumas leis subsequentes me confirmaram isso. Vejam, por exemplo, a reforma trabalhista. A reforma trabalhista é de 2017. A reforma trabalhista tem duas partes muito claras. Uma reforma de direito material e uma reforma do processo do trabalho. E a reforma do processo do trabalho foi uma reforma claramente baseada no CPC. Quer dizer, o CPC se transformou no paradigma para a promoção de uma reforma trabalhista profunda, do ponto de vista do processo do trabalho, uma reforma muito profunda, profunda a tal ponto de as estatísticas variam, mas o número de processos trabalhistas novos caiu no primeiro ano, no ano de 2018, para metade. Para metade. Não é brincadeira isso. E a coisa vem se mantendo. Lá se vão quase 3 anos da reforma trabalhista, e hoje já não se fala mais em rever a reforma trabalhista. Já não há mais tantas críticas no que diz respeito ao aspecto processual. Há críticas pontuais em relação ao processo do trabalho, que podem ser corrigidas, algumas, inclusive, estão sendo objeto de análise pelo Supremo, em processo de controle concentrado. Mas, de um modo geral, o modelo é um modelo que parece que ficou. Sobretudo o modelo da litigância responsável, que é o modelo claramente inspirado no CPC. Basta ver que o dispositivo sobre distribuição dinâmica do ônus da prova foi copiado integralmente. Pegaram o artigo do CPC e copiaram na CLT. Então, o impacto do CPC do processo de trabalho é muito evidente e me parece um grande mérito do Código, que mostrou que mesmo para um ambiente que, a princípio, via o processo civil como algo de aplicação muito excepcional, foi se inspirar nele para reformar o processo do trabalho. Um outro ponto interessante é você ver a Lei de Liberdade Econômica, de 2019. A Lei de Liberdade Econômica, que não é uma lei que nasceu para ser uma lei processual, até porque ela veio de uma medida provisória. Então, não poderia nem tratar de temas, originalmente, de temas de processo. Mas é curioso quando a gente vê a Lei de Liberdade Econômica, que é uma lei enciclopédica, na medida em que ela trata de assuntos das mais variadas naturezas, tem de tudo ali na Lei de Liberdade Econômica. Há um pedaço na Lei de Liberdade Econômica, vejam vocês, que é um pedaço que altera a Lei 10.522. A Lei 10.522 é uma das leis que formam o marco regulatório da atuação em juízo da Advocacia Pública Federal. Existem algumas leis que disciplinam o modo como a Advocacia Pública Federal atua em juízo. Uma delas é a 10.522.
A 10.522 foi profundamente alterada pela Lei de Liberdade Econômica para reconstruir o modo de atuação da Advocacia Pública Federal em juízo. Não só adotando essa atuação, quer dizer, encaixando essa atuação no modelo de precedentes obrigatórios que o Código implantou, e isso foi feito, mas também fazendo referência aos negócios processuais celebrados pela administração pública. E aí, pela primeira vez, vejam que coisa interessante, pouca gente percebeu isso, mas isso é muito importante. Pela primeira vez, uma lei brasileira usa o termo negócios jurídicos processuais. Negócios jurídicos processuais é uma expressão doutrinária. Nem o CPC usa. O CPC previu negócios processuais, mas quem deu a designação foi a doutrina. Mas isso, o CPC trouxe esse tema de forma tão intensa, tão forte, virou um dos grandes temas depois do CPC de 2015, que uma lei de 4 anos depois, foi a Lei de Liberdade Econômica, não só diz expressamente que cabem negócios processuais envolvendo a administração pública federal, como usa esse termo. O termo é a primeira vez que o termo aparece na lei brasileira. Logo depois da Lei de Liberdade Econômica veio o pacote anticrime. O pacote anticrime, vocês vão pensar, por que o pacote anticrime tem a ver com o CPC, né? O problema é que o pacote anticrime de dezembro de 2019, ele muda não só o direito penal, não só o processo penal. O pacote anticrime também muda o processo da improbidade administrativa. As pessoas não se lembram disso. Essa semana, inclusive, a Folha de São Paulo fez uma reportagem para falar sobre o projeto de nova lei de improbidade que foi aprovado na semana passada, e aí a Folha destacava assim, novidades do projeto, não há mais proibição de acordo em improbidade administrativa. A Folha notou isso como uma novidade. Eu sou assinante da Folha, mandei um ramos para a Folha. A Folha já pode haver acordo em improbidade desde 2019. Desde 2019. Então, por quê? Porque veio do pacote anticrime. E a galera não percebeu que o pacote anticrime também cuidava da improbidade. E onde é que está o ponto de contato com o CPC? Mudou a lei de improbidade e mudou a parte da colaboração premiada para permitir negócio processual em improbidade e dizendo expressamente que a colaboração premiada era um negócio processual. E aí, novamente, usa esse termo. Um termo que foi popularizado pelo CPC, foi encampado na legislação da colaboração premiada e a parte da improbidade. Agora, todos sabem, se admite o acordo de não persecução cível no âmbito da improbidade, que é um pacto de não petendo um negócio processual, portanto. Então, o CPC influenciou bem significativamente também nesse ponto o pacote anticrime. Um outro ponto é a Lei de Falência e Recuperação Judicial, a Lei 14.112 de 2020. Veja que a Lei 14.112 de 2020 ainda chega a ser mais impressionante, porque ela, percebam bem, ela se refere ao CPC diretamente, não só para dizer que o CPC se aplica à falência e recuperação, ela diz isso, diretamente, sem meias palavras, como expressamente diz que os negócios jurídicos processuais se aplicam à falência e recuperação, inclusive remetendo ao CPC, remete ao CPC expressamente para falar da desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito de falência e recuperação, expressamente para falar em cooperação judiciária nacional, uma das grandes novidades do CPC, expressamente para falar em tutela de urgência genérica, artigo 300, o que era uma lacuna grave da lei, da lei de RJ, e a lei nova fala e remete expressamente consagra a justiça multiportas, também na falência e recuperação, o que e o CPC uma das marcas do CPC é ser um código de processo que consagra a justiça multiportas. Então, vê a lei de falência para fazer isso. Então, é impressionante, para mim, pelo menos, é muito impressionante ver como o legislador de falência e recuperação judicial, que sempre buscava criar um regime muito próprio, foi encontrar no CPC de 2015, com referência expressa
artigos do CPC, não é só genérica ao CPC, não, artigos do CPC expressamente mencionados, instrumentos para melhorar o sistema da recuperação e da falência. E não são quaisquer instrumentos, são instrumentos que foram novidades absolutas do CPC, como o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, como a cooperação judiciária nacional, como os negócios processuais, como a justiça multiportas. Isso é muito, para mim, é muito impressionante isso. E aí você chega na lei de licitações, que acabou de ser aprovada agora em abril, que expressamente tem um capítulo para falar de justiça multiportas no âmbito da contratação administrativa. Ou seja, aí você vai dizer, mas o que o CPC tem a ver com isso? O CPC é o primeiro marco legal que institui o sistema multiportas. Porque até então nós tínhamos a resolução do CNJ, a 125. O CPC que consolida isso. E isso inspirou coisas como, por exemplo, a lei de licitações e contratos administrativos de agora. Além disso tudo, tem uma última consideração. De 2015 para cá, o CNJ tem editado inúmeras resoluções que regulamentam o CPC naquilo que o próprio CPC determinou que o CNJ regulamentasse. Há hoje um direito processual que emana das resoluções do CNJ e complementa o direito processual que emana do CPC. A gente não pode ignorar isso. São muitas resoluções das mais variadas naturezas, inclusive recomendações também. E algumas resoluções, como, por exemplo, a que cria o juízo 100% digital, com a resolução a 345 de 2020, percebam, ela cria uma coisa completamente nova, que é o juízo 100% digital, e diz que esse juízo decorre de um negócio processual das partes. Ela diz que o juízo 100% digital depende de um negócio das partes. As partes têm que concordar, ambas as partes têm que concordar com esse caminho, que passa a ser um novo caminho, mais um caminho à disposição das partes. Então, eu fiz esse pupurri de referências pós-CPC 2015, para mostrar como o CPC 2015 é uma lei forte, e uma lei que influenciou o modo como a gente compreende o processo hoje. Os projetos de lei de ação civil pública que estão em andamento, por exemplo, aí já é projeto de lei, todos eles se baseiam no CPC para trazer para o processo coletivo o que o CPC já trouxe de bom e, evidentemente, fazer outras mudanças peculiares ao processo coletivo. Eram essas minhas considerações, minha querida Giovana, espero que tenha atendido a sua expectativa, cumprindo rigorosamente o tempo que me foi destinado. Muito obrigado. Obrigada, professor. Sempre supera todas as expectativas que a gente estabelece. Exposições completamente incríveis. Para a gente não passar muito do tempo, eu vou restringir em 4 perguntas do público. Vocês fiquem à vontade para responder na ordem que vier as considerações. E a minha assistente aqui no backstage vai colocá-las na tela para a gente começar, então, essa participação do público. Primeira pergunta vem do Arthur Sombra. Na opinião dos professores, se ao admitir o recurso especial e recurso extraordinário contra o IRDR, o STF ou o STJ perceber que houver um déficit de participação no segundo grau, poderia suprir esse déficit com audiências públicas e etc.? Pode ser audiências públicas, intimação de amicus curiae, agora no próprio Tribunal Superior. Alguém se voluntaria para ser o primeiro a enfrentar essa pergunta? Carol se voluntaria. Oi, eu voltei agora, assim, acabei de ter uma boa notícia. Fiquei emocionada. Espera aí. Na opinião dos professores, se ao admitir... Eu estou meio cega, gente. Percebi que eu sou um déficit. Poderia suprir esse déficit. Bom, o STF e o STJ já admitiram, né, esse recurso,
quando eles admitem, apesar do STJ afirmar que ele tem todo o direito de definir se será recebido como um repetitivo ou não, há uma presunção de que esse recurso vai tramitar como se fosse um repetitivo ou com repercussão geral, né? No STF ou no STJ, conforme for. E nesses casos é mais do que natural que sejam realizadas audiências públicas. Inclusive também que outro amicus curiae, outros amici, possam participar do feito já nacionalmente. Mesmo porque, e isso é importante, às vezes no território, no tribunal local, essa questão, apesar de ser repetitiva, ela tem uma importância X. Quando a gente leva isso nacionalmente, eu posso ter outros interesses, inclusive de outros grupos envolvidos, que não seriam atingidos pela primeira decisão e que passam a ser. Então, esse déficit tem que ser corrigido mesmo. Obrigada, professora. Mais alguém ou partimos para a próxima pergunta? Vamos partir para a próxima, então. Júlia, pode colocar na tela, por gentileza. O Caio Romani pergunta: qual a perspectiva dos professores sobre a inclusão da obrigatoriedade de comprovar tentativa prévia de composição extrajudicial para que haja interesse recursal? É a ideia do PL 533 de 2019. Fiquem à vontade, quem quiser se voluntariar para responder primeiro. O Fred se voluntariou para essa. Acho que aqui a gente vira os papéis, né, do professor que fala na aula. Veja, se ninguém se voluntariar, eu vou chamar. Veja, esse caminho é um caminho polêmico, mas eu tenho a impressão de que é um caminho um pouco sem volta. É um caminho um pouco sem volta. Se o legislador não disciplinar isso, a jurisprudência vai se encaminhar cada vez mais claramente para isso. Isso já acontece com as ações previdenciárias, já acontece com as ações de exibição de documento contra banco. Já há um movimento para poder fazer com que as pessoas, no âmbito do consumidor, consumidores se valham da plataforma consumidor.gov.br ou de outras plataformas de solução online de disputas, como a do Mercado Livre, etc., antes de prosseguir com a reclamação. Então, é um caminho um pouco sem volta. Eu acho que é um caminho um pouco sem volta. Eu tenho a ideia, eu não sou mineiro, mas era possível que eu tenha sido em outras vidas, né? Porque eu prefiro ir comendo pelas beiradas, né? Então, por que eu digo isso? Porque uma exigência nesses termos, generalizada, ela vai causar muito ruído com o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que tem que ser relido também. Aliás, a Constituição Federal tem muita coisa que tem que ser relida. Essa ideia de ela fornece tudo sempre, a qualquer forma, né? Isso vem gerando um certo caos, né? Em várias áreas, e no direito a gente percebe claramente. Mas quem sabe a gente poderia tentar achar um meio termo, né? Quer dizer, se o sujeito ele não fez essa tentativa, a gente criar uma possibilidade, não de extinguir o processo dele por falta de interesse, né? Mas suspender o processo e aí remetê-lo à solução extrajudicial, dizendo, olha, você não tentou, tenta agora. E aí, se não der, você volta aqui, me informa, a gente continua com esse processo. Algum meio termo para até chegar o momento que a gente estiver mais tranquilo em dizer, meu amigo, se você não for lá antes, não vai dar para vir aqui direto. Né? Porque eu não sei, de repente, fazer isso imediatamente vai causar um choque muito grande. Próxima pergunta é do Silvio Henriques Marques Júnior. O CPC de 2015 possui dispositivos que admitem a utilização de medidas estruturantes, processos estruturais, e quais são eles? Eu tenho certeza que Serginho quer responder essa pergunta. Um empurrando para o outro aqui, né? Esse negócio. Eu acho que quem quer falar sobre isso é a Giovana, na verdade. Aquilo que a gente tem escrito sobre o tema, né, aquilo que a gente tem desenvolvido sobre o tema, parte sempre da legislação positiva brasileira. Então, tudo aquilo que a gente escreveu até hoje sobre o processo estrutural
é para mostrar que o Código brasileiro, a legislação brasileira de forma mais ampla, tem sim já instrumentos que servem para essa finalidade, né? E são vários, né? Se eu for pensar, por exemplo, a forma pela qual o Código hoje disciplina a interpretação do pedido, né, que não é mais restritiva, e sim uma interpretação que toma em consideração a boa-fé, e leva em consideração todo o conjunto da postulação, né, ou as técnicas que o Código utiliza de forma aberta para a efetivação, 139, inciso 4º do Código do Processo Civil, né, a própria dinâmica de uma coisa julgada, reinterpretada à luz de vários outros critérios, a tese do professor Antônio Cabral, inclusive, né, são todas ideias que, a partir da leitura do direito positivado, permitem interpretações que vão admitir a figura do chamado processo estrutural. Então, eu veria que o sistema inteiro trabalha com a possibilidade, justamente porque o sistema inteiro é permeável a essa necessidade desse tipo de controvérsia e, portanto, permite uma adequação do procedimento a esse tipo de problema. Então, não teria nenhum problema de responder que sim, mas eu teria dificuldade de dizer, apontar um dispositivo. A meu ver, o sistema todo permite ser trabalhado para as necessidades desse tipo de processo. Bom, vamos para a última pergunta, então, para encerrar. Acho que essa pergunta é bem geral. A Luísa pergunta que ela gostaria de saber a opinião dos palestrantes, se ainda observamos normas que têm encontrado resistência em sua aplicação pela jurisprudência e pela doutrina no que diz respeito às mudanças, mesmo após 5 anos de vigência do CPC. Parece que o Daniel quer responder essa. Eu também tive essa impressão que o Daniel ia querer essa. Não, mas aí eu acho que seria legítimo cada um falar pelo menos um, né? Eu posso começar pelo 489, parágrafo 1º, em especial o inciso 4º, né? Que, para mim, era uma revolução, mudou a técnica de fundamentação, de uma fundamentação suficiente para uma fundamentação exauriente, e aí o STJ vem e fala, olha, vocês viram o que o CPC fez? Consagrou o nosso entendimento de que não precisa analisar todos os argumentos. Mas eu não entendi, né? Porque esse é o tipo de resposta do STJ que ele quebra o diálogo, né? Porque, assim, não, mas não foi isso, é exatamente o contrário que está previsto. Não, referendou o que a gente sempre disse. Não é bom demais? Fala, não sei, eu estou estranhando um pouco, né? Porque, sei lá, eu não, sabe, assim, eu me sinto um pouco num diálogo com meu filho pequeno, sabe? Por quê? Porque sim, papai. E aí, né, a dialeticidade, ela meio que morre. Né? Mas eu poderia mencionar isso, eu tenho outros, mas eu vou ficar com o 489 para primeiro, inciso 4º, né? Que, curiosamente, acho que foi o último, né? Congresso do IBDP, jornadas, acho que foi em BH, né? Foi o último presencial? Foi, né? Aí me convidaram e me deram o tema, né? Quando o 489 para primeiro entrará em vigência? Esse era o tema da minha palestra, né? E aí poderiam me convidar para falar em Gramado de novo sobre esse tema, ainda bem que não foi, mas eu iria basicamente repetir a palestra, né? E usar até o mesmo material. Quem sabe dar uma atualizada. Mas esse é um. Vamos fazer, então, nesse esquema que o professor Daniel sugeriu. A professora Carol tem alguma consideração com relação a essa pergunta? Eu vou surpreender um pouco. Eu acho que o dispositivo que está sendo subutilizado, um dos que está sendo subutilizados é o 357, é o saneamento e organização do processo pensado a partir de uma performance mais cooperativa, e aí não só a partir da perspectiva dos magistrados, mas também os advogados estão aproveitando um pouco o pedido de esclarecimentos ou trabalhando de uma forma que me parece equivocada o pedido de esclarecimentos. Acho que o dispositivo ainda não alcançou tudo o que poderia, inclusive visto à luz da própria cooperação e da forma que ela deve ser observada hoje em dia, não uma cooperação que vai funcionar no seu extremo, no seu ápice, apenas em uma audiência. Esse é um aspecto que eu acho que a doutrina peca um pouco e desfavorece o 357 também, porque se fala muito na audiência para o saneamento como
a audiência em que a cooperação vai aparecer como principal norte, mas isso também pode acontecer com um pedido de esclarecimentos. E essa pode ser uma forma de diálogo que, apesar de ser por escrito, ela pode melhorar muito e pode aprimorar a decisão. Eu vou falar do artigo 12, o da ordem, o respeito à ordem cronológica de decisão. Eu acho que esse aí já foi. Esse já foi. Eu acho que ele é simplesmente ignorado. Eu até no início da vigência, até me beneficiei dele uma vez. Eu vi sendo aplicado num caso específico meu. Acompanhava assim, o andamento no portal do juízo e tal. Mas eu acho que esse já foi. É simplesmente ignorado. Eu vou ficar com, na verdade, um princípio que, a meu ver, permeia todo o sistema do Código, que é o princípio da primazia do julgamento do mérito, que é a ideia de que o judiciário devia parar com essas coisas. O Daniel falou muito bem isso na exposição dele, né? É gozado às vezes que a gente parece que tem que dizer para o juiz, o teu papel é julgar, teu papel não é não julgar, teu papel não é arrumar desculpa para não julgar, teu papel é arrumar um jeito de julgar, né? E, no entanto, acho eu que ainda hoje é o que a gente mais vê, pelo menos na prática dos tribunais brasileiros. O sujeito, como disse o Daniel mesmo, que fica procurando pelo em ovo para simplesmente despachar o troço para diante e dizer que ele não vai examinar a matéria, né? Eu vejo que isso é tão curioso que os tribunais criam estruturas próprias para fazer esse tipo de serviço, né? A gente sabe bem disso, os tribunais superiores têm estruturas específicas para dizer, esse aqui está com esse probleminha ali, esse aqui não vai nem passar da vice-presidência aqui, da presidência, porque o cara errou de botar o carimbo, não apresentou o carimbo legível, não sei das quantas. E isso é algo que, a meu ver, deprecia muito o trabalho daqueles que estudam o processo civil. Porque ninguém estuda processo civil para ter que lembrar o advogado de que ele tem que juntar um papel com assinatura legível, que não pode estar em caneta verde, que não pode escrever o Vossa Excelência separado, porque senão ele toma pau. A gente estuda processo civil para mostrar como é que as coisas deveriam obter uma resposta mais adequada, né? E não para dizer para o juiz, sabe, juiz, você está sendo pago para julgar as coisas, e não para sair pela tangente. Então, a meu ver, esse é um problema, ainda hoje, muito sério dentro da estrutura judiciária brasileira. Ainda é muito inerente a esse pensamento nosso, essa lógica de que a gente tem que, na verdade, passar as coisas como se fosse por um filtro de café melita, para sobrar só o restinho que fica ali. O resto tem que tudo ficar dentro do pó do café, né? Então, acho que esse, para mim, ainda é um grande problema para a nossa forma de ver o direito processual. Obrigada, professora, obrigada a todo mundo. Então, eu agradeço muito a presença de todos os palestrantes, de todo mundo que está assistindo até aqui, de quem vai assistir gravado, que a gente teve até pergunta se o painel ia ficar gravado. Sim, se você precisou sair em algum momento, quer voltar e achar algum autor, ele vai ficar gravado na nossa página do Facebook. Aproveito para fazer 2 recados ao público. Ainda está aberto o formulário para os alunos que estão preenchendo as horas, está fixado no canal do YouTube, é só preencher rapidinho, e está aberto também o nosso edital para envio de trabalhos e de artigos. Se você se sentiu inspirado pela palestra de hoje, quer escrever e quer pesquisar sobre, ainda está aberto até domingo. Agradeço muito a participação de todos vocês por terem topado esse projeto, por terem iniciado os nossos trabalhos aqui no simpósio. O PDU agradece, eu agradeço como aluna, e acho que, como todos os alunos da faculdade, é sempre uma honra a gente poder realizar esse tipo de evento e ter nomes de tanto peso, pessoas que a gente admira tanto aqui. Então, muito obrigada. Muita gente aqui no chat falando que as exposições foram excelentes e a gente não podia concordar mais. Então, eu encerro aqui a nossa transmissão ao vivo, e muito obrigado, fiquem bem, até logo para o público.